Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento da Amazônia realizou audiência pública para debater o apagão aéreo do estado do Amazonas, provocado pela suspensão dos voos para o interior do estado. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, que é um dos integrantes da bancada da região amazônica e é também o atual presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo à Palavra Aberta. Agradeço a oportunidade, Fernando. Esse tema ele é bastante sensível, porque ele afeta principalmente regiões mais distantes e populações mais carentes. Eu gostaria inicialmente de pedir ao senhor que explicasse quais são as cidades afetadas por esse apagão e quais são as razões que levaram esse apagão aéreo. Fernando, esse tema, esse assunto, essa dificuldade, esse caos, já dura perto de um século. Na verdade, essa dificuldade a gente experimenta no estado do Amazonas, especialmente no Interlândia amazonense, no interior do estado, desde a Paner. Depois veio a Taba, depois veio a Rico, depois veio agora essas mais recentes empresas, a MAP, no caso, entre outras de porte menor que duraram menos tempo ainda dentro dessa escala de duração. Nós temos uma região em que ou a gente integra através da aviação ou através dos rios. Através dos rios não se mede a distância no Amazonas por quilômetros, mas por dias de viagem. Para você ter ideia, o tempo de duração de Manaus para Envira, no Juruá, é o mesmo tempo de duração de Manaus para Brasília. 2 horas e meia, 2 horas e 40 de aeronave. Se for pelo Rio, é 16 dias de viagem. 16 dias de viagem. Portanto, essa situação segue sendo um problema de integração dentro do meu estado e a gente agora assistiu novamente, mais uma vez, um apagão que está eivado de desconfianças, a ponto de ter gerado uma audiência pública na Comissão de Integração da Amazônia. Perfeito. Deputado, a aquisição da MAP pela Passaredo, ela pode ter sido uma das causas desse apagão? O senador Omar Aziz já provocou o CAD com relação a esse assunto. Ele já materializou essa desconfiança. O senador Omar esteve acompanhado de outros parlamentares e alguns prefeitos do interior de cidades importantes, como o caso da cidade de Parintins, que é uma cidade conhecida no Brasil inteiro em razão do seu festival folclórico, e lá saiu sem respostas, como se fosse, indicaram o caminho das empresas para resolver. Então a ANAC, que é a agência reguladora, tem a obrigação de cuidar exatamente do interesse da população, foi para isso que ela nasceu. Então a gente tem que tratar as coisas de forma simples assim. Como houve uma coincidência com relação a datas da aquisição por parte da Passaredo, de lotes no estado de São Paulo, desconfia-se, inclusive, de que a Gol esteja por trás exatamente desse imbróglio todo que foi criado, da suspensão dos voos que ocorreu no meu estado. O ofício do senador é muito claro, muito direto e questiona determinados pontos com relação a isso, o que já foi respondido pelo CAD e já gerou uma investigação que está em curso dentro daquele órgão de controle. Perfeito. Parece que há uma desconfiança de que a Gol se beneficiaria com mais voos no aeroporto de Congonhas e que isso, de alguma forma, coincidiria com os voos que estão sendo cancelados para a região do Norte. Exatamente, é isso? Né? É nessa direção a desconfiança. Nós não podemos afirmar nada ainda, porque isto ainda está sob investigação do CAD com o acompanhamento dos senadores da nossa bancada do estado do Amazonas. Perfeito. Outra pergunta, deputado. Se comentou na audiência pública também que os preços das passagens para a região norte, eles são
bastante elevados em relação a outras regiões do país. Como é que o senhor vê isso? Como é que as empresas abordam essa questão? De muito, nós temos esses preços elevados, né, Fernando? Em razão das distâncias. E isso tem dificultado exatamente nosso desenvolvimento no setor de turismo, na área de serviço. Nós temos um estado belíssimo, uma natureza maravilhosa, nós temos estuários fantásticos para serem visitados, primeiro pelo povo brasileiro, depois pelos estrangeiros. No entanto, a aviação, o custo da aviação é um dos primeiros impeditivos de muitas décadas para que nós tenhamos desenvolvido isso. Ora, o Estado existe exatamente para cuidar efetivamente de diminuir as diferenças regionais. E é aí que a gente embasa exatamente isso. Nós não estamos a pedir benefícios além da conta daquilo que se estabelece em regiões mais difíceis do mundo. Porém, é o seguinte, nós ainda não assistimos o governo federal, por exemplo, chamar estados e municípios e resolver os aeródromos de todos os municípios do interior do estado. E nós temos aeroportos com capacidade para a aviação pesada. Deputado, uma última pergunta. A ANAC, que regula os voos, e a Infraero, que é responsável pela administração dos aeroportos, eles estiveram também presentes na audiência pública que debateu os apagões. O senhor acha que a atuação do governo, através dessas duas agências, está ajudando mais ou prejudicando, nesse caso específico, dos apagões? A Infraero a gente coloca de lado porque ela é somente uma empresa que está cuidando enquanto o governo não privatiza. Está a caminho da privatização. Sim. Os aeroportos do país inteiro. Aqueles menores, há sempre a argumentação de que vai ficar desprezado, que ninguém vai cuidar, que se o Estado não cuidar, ninguém cuida. Isso é um debate à parte. Já a ANAC tem a obrigação de cuidar exatamente do interesse do povo. Foi para isso que ela nasceu, conforme eu disse no início da nossa conversa aqui. A ANAC é obrigada a cuidar da população, especialmente do interior do estado, onde está mais difícil o acesso à aviação. Isso ela não tem feito. Ok. Deputado, muito obrigado por suas explicações. Seja sempre muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, sobre o chamado apagão aéreo decorrente da suspensão dos voos para o interior daquele estado. Se você quiser assistir a esta ou a outras edições do programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Muito obrigado e até o próximo programa.